E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau. O vídeo de hoje vai ser sobre o Danheng, que é uma unidade gratuita e muito eficiente. Danheng é um personagem 4 estrelas do tipo vento e segue o caminho da caça. Ele é focado em dano para alvo único. E além dele ser muito bom causando dano em alvo único, ele também tem muita utilidade no kit dele. Começando aqui pelas skills dele, a gente vai falar sobre a técnica. A técnica do Danheng aumenta o ataque dele em 40% no início da próxima batalha por 3 rodadas. Essa técnica aqui você pode estar utilizando tanto em batalha onde você começa acertando o inimigo, como em batalhas que você não acerta o inimigo, aquele tipo de batalha que começa por texto. Inclusive também funciona para boss semanal. Se antes de começar o boss semanal você utilizar a técnica, você vai entrar no boss semanal com o buff de 40% por 3 rodadas. O ataque básico do Danheng é um hit normal que causa dano de vento, não tem nenhum efeito adicional. A perícia do Danheng, além de causar o dano de vento, quando você acerta crítico, ela tem chance de reduzir a velocidade do inimigo em 12% por 2 rodadas. A chance base dessa skill é de 100%, então você critou, o inimigo toma slow. E também tem um detalhe muito interessante, é porque essa skill ela é multi-hit, ela é dividida em vários golpes pequenos. Se algum desses golpes critar, pode ser qualquer um, você vai aplicar a lentidão. Então não precisa critar tudo, só um pequeno critou, você tem a lentidão, isso facilita com que você acerte esse efeito. A ultimate do Danheng ela causa dano de vento baseado no ataque dele. Se o inimigo estiver sofrendo lentidão, seja da skill do Danheng ou de outra fonte, o multiplicador da perícia aumenta em outra porcentagem do ataque dele. Isso aqui é muito importante. O multiplicador da skill para alvo único já é alto, mas se o inimigo tiver com lentidão, ele fica melhor ainda. Então sempre tenha isso em mente, para você dar mais dano na ultimate, o inimigo tem que estar com lentidão. Vale a pena segurar a ultimate? Dependendo da situação, sim. Mas na maioria dos casos pode ser que você perca recarga, sua ult demore a voltar mais porque você segurou a ultimate cheia. O talento do Danheng é um ponto-chave muito bom do kit dele, só que ele também é um pouco problemático. Quando o Danheng é alvo da habilidade de um aliado, isso aqui é para qualquer habilidade, pode ser um aliado que buff, que dê escudo ou cura, vai aumentar a penetração de vento do próximo ataque dele. Só funciona pro próximo ataque. Depois que você utilizar esse ataque, o efeito só vai ser ativado de novo depois de 2 rodadas do Danheng. O ponto bom disso aqui é que penetração de vento é muito forte pro Danheng, que é um DPS de vento. Além disso, é muito fácil ativar esse buff. O problema dele é que ele é muito fácil de ser ativado. Então, digamos que o inimigo te acertou, você é obrigado a curar o Danheng para ele não morrer. Você vai ativar essa passiva, e se você tiver sem a ultimate na próxima rodada, vai praticamente pro ralo a passiva. Você vai ter que usar um skill normal ou um ataque básico no pior dos casos. Então tem que tomar muito cuidado para não gastar esse talento à toa, porque ele dá um aumento de dano muito bom pro Supremo. Terminando as skills, a gente vai falar agora sobre os rastros. O primeiro talento você ganha na Ascensão 2. Quando o seu HP estiver abaixo de 50%, reduz a chance de ser atacado por inimigos. Isso aqui é muito útil, mas dificilmente você vai querer manter um personagem com menos de 50% de HP. Tem muito inimigo com dano em área, pode ser que você acabe tomando hit kill. E também tem aquele detalhe, você pode manter abaixo de 50% de HP, dando escudo para ele, mas se você der escudo, pode ser que você perca a passiva dele. Então aqui tem que ter um controle maior. Por isso eu não acho esse rastro tão útil. Se você for upar algum rastro, é melhor guardar o recurso e upar esse daqui, porque depois de usar um ataque, há uma chance fixa de aumentar 50% a própria velocidade por 2 rodadas. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Você consegue na Ascensão 4... melhora bastante a velocidade do personagem, ele vai voltar mais vezes, atacar mais vezes, então é muito útil. Esse último talento aqui é mais um acréscimo, o ataque básico causa 40% a mais de dano a inimigos com lentidão. Então digamos que você quer guardar um ponto de perícia, dar um ataque básico, você vai ter um dano extra lá, mas não é tão relevante assim pro kit no geral. Então basicamente de rastro, o seu foco vai ser nesse daqui, mais rápido que a luz. Mas no geral esses dois eu não acho tão relevante, você libera mais eles para liberar esses rastros menores. A ordem para upar as skills é Ultimate, Skill, Passiva e se você quiser você pode estar upando ataque básico. Eu prefiro guardar recurso para gastar em outra coisa, mas aí é mais de acordo com sua preferência.
Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Eidolons do personagem. Eidolon do Danheng é uma coisa muito boa, agrega bastante tanto no dano quanto na utilidade. Tem uns que são mais ou menos assim, mas todo personagem tem isso, né? Não tem o que fazer. Primeiro Eidolon dele. Quando você ataca o inimigo que tem mais de 50% de HP, a chance de crítico aumenta em 12%. Isso aqui é muito bom, tanto para você dar a lentidão da perícia dele, como para buffar o dano da sua ult. Um pouco de taxa extra sempre vai ser bom, você vai ter um dano mais constante. Eidolon 2 reduz a recarga do talento em uma rodada. Então, em vez de você esperar 2 turnos, você vai esperar só um. Isso aqui melhora o dano dele no geral e diminui a preocupação de você ter que guardar só para ultimate. Você vai poder utilizar antes e depois vai voltar normal, é só você ultar, tá mais tranquilo de controlar. Eidolon 3 aumenta o nível da perícia e do ataque básico, é muito útil, vai aumentar o dano no geral. Eidolon 4, o pessoal diz que é o melhor ponto do personagem em questão de dano. Quando o Danheng usa sua perícia suprema para derrotar o inimigo, avança a aproximação dele em 100%. Todo mundo diz que isso aqui é muito bom, mas eu acho isso aqui um pouco contraditório, porque vamos lá. Além de ser quando você derrota um inimigo, é só com a perícia suprema. Se você não derrotar um inimigo com a perícia suprema, você não avança sua ação. Isso aqui contra boss é praticamente inútil, a não ser que o boss invoque minion. Se for um boss que invoca minion, tá tranquilo, você vai conseguir utilizar, só que tem que dar o último hit com a ultimate. Se for tipo a Kafka do universo simulado, que não invoca minion, isso aqui é praticamente inútil. Então é meio contraditório. Tem cenário que vai ser muito bom, você vai ser praticamente uma silly resetando, e tem cenário que vai ser praticamente inútil, não vai servir de nada. Pra mim, o melhor ponto do personagem é na Constelação 5. Na Constelação 5 aumenta o nível do Supremo em 2. Aumentando o nível do Supremo em 2, você tem mais multiplicador de dano na skill. Isso aqui tá show de bola. É o melhor ponto do boneco pra mim. A Constelação 6, eu acho ela um pouco ruim. Ela aumenta a lentidão que você dá no inimigo, então em vez de ser 12%, vai para 20%. Isso aqui mais para frente do jogo pode ser muito útil, porque vai ter muito inimigo com velocidade. Quanto maior o nível do inimigo, maior é a velocidade dele. Então isso aqui pode ser que seja mais útil no late game, mas eu preferia algo que agregasse mais dano ao personagem. Continua sendo uma constelação muito útil. Como eu disse, mais pra frente você vai querer que os inimigos tenham menos velocidade, para que eles ataquem menos vezes, você tome menos dano, então tem o seu valor. Mas pra mim, parando na quinta constelação já tá ótimo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a build do personagem. Bom, pro set deles depende mais da sua preferência. Eu prefiro utilizar 2 de vento e 2 desse de ataque por cento para deixar o dano dele mais constante. Esse daqui você pode estar utilizando o completo do de vento. Eu não gosto tanto porque avança a ação em 25%, então ele vai voltar mais rápido. Pode ser que ele consuma os buffs mais rápidos também, tipo o buff da Ting 1, coisa do tipo. Então eu prefiro manter a ordem normal dos personagens e deixar só a velocidade dele influenciar nisso. Avançar a ação eu prefiro colocar mais em suporte para eles voltarem mais cedo, buffar mais cedo e etc. Ornamento planetário você pode estar utilizando da estação Herta, que aumenta em 12% o ataque. Quando a velocidade passa de 120 ou mais, aumenta o ataque em mais 12%. Isso aqui é muito bom para ele, é bem forte. A outra opção seria o set de taxa crítica. Ele aumenta a taxa em 8%, quando a taxa crítica passa de 50%, aumenta em 15% o dano do ataque extra e o dano do Supremo. Então isso aqui seria mais para dar um dano estourado com a ultimate dele. Agora, sobre Light Cone, o melhor para ele vai ser o da Silly. Além de ele aumentar a chance crítica do usuário, que é uma coisa muito importante para o Danheng, ele precisa critar para ativar os efeitos dele. A cada 10 de velocidade acima de 100, aumenta o dano do ataque básico e da perícia em certa porcentagem, e aumenta o dano crítico da ultimate em certa porcentagem. Esse efeito acumula até 6 vezes. E como o Danheng ele já ganha velocidade no próprio kit dele, como eu mostrei pra vocês naquele traço de ascensão 4, isso aqui facilita um pouco a ele pegar bônus pra esse Light Cone. Então comba muito bem com o personagem. Em segundo lugar fica o Light Cone do Yanqing. Esse Light Cone aqui você consegue comprar na loja, é bem tranquilo. Ele aumenta o dano crítico do usuário em 30%. Quando o ataque básico ou a perícia não forem um crítico, aumenta a chance crítica também. Esse efeito é ativado uma vez a cada 3 rodadas, então é meio difícil você pegar ele, mas no geral você vai utilizar mais pelo status de T5 e esse dano crítico aqui que é muito bom.
Em terceiro lugar, fica o da Sushang. Cada vez que você acerta o mesmo alvo, o dano causado aumenta em 8%. Estaca até 5 vezes e quando você muda de alvo, o efeito é removido. Isso aqui é muito forte, principalmente contra boss. Se você tiver ele, pode upar sem medo, que funciona em praticamente qualquer personagem da caça. Em quarto lugar, fica o Light Cone que você compra no universo simulado. Além dele aumentar a chance crítica do usuário, se o HP for inferior a 50%, aumenta mais a taxa crítica. Quando o usuário derrota o inimigo, aumenta o ataque em 20% por 2 rodadas. O status dele é de T5, é muito bom. Danheng também tira muito proveito da taxa crítica. Além dele ser T5, você também pode refinar ele, você compra refino no universo simulado e aumenta para 16% essa taxa, então é um valor bem relevante. E meio que complementa a constelação Mundo Danheng. Quando o inimigo tá com mais de 50% de HP, o Danheng ganha taxa crítica. E com o Light Cone, quando o inimigo tá com menos de 50% de HP, ele vai ganhar taxa crítica. Então vai deixar o dano dele constante, independente de estar com 50% a menos ou não. Agora esse buff aqui de ataque por cento pode ser que você não consiga pegar ele em boss tipo a Kafka, que não invoca minion. Em quinto lugar fica o Light Cone Free to Play, que a gente ganha enquanto tá upando de nível. Esse Light Cone ele é muito bom, ele aumenta a velocidade do usuário e aumenta o dano do usuário. Quando você recebe dano, esse efeito desaparece e retorna após o fim da próxima rodada. Você consegue comprar refino dele lá no Salão Esquecido, que é onde tem a Memória do Caos e etc. O famoso Abismo do Star Rail. Como ele tem essa passiva que é muito útil, muito boa e bem flexível, eu coloco ele na frente das outras opções, tirando as que eu citei anteriormente. Ele fica em quinto lugar. Light Cone T3 eu não recomendo de nenhuma forma, porque você ganha esse daqui gratuito e ele é muito forte. Inscreva-se para mais, ele é focado em ataque básico e dano de perícia. Então para o Danheng, que tem um multiplicador muito bom na Ultimate, eu não acho tão interessante. Por isso eu não vou estar colocando ele como recomendação. Em questão de composição, o Danheng tem várias composições disponíveis, bem flexíveis, é bem útil. Mas uma recomendação que eu te dou é sempre ter um personagem para estar tankando e puxando o agro do inimigo. O objetivo de utilizar um personagem desse tipo é para o Danheng ser alvo menos vezes e você não ter que curar o Danheng. Você cura o Danheng e você ativa a passiva dele. Se você perde essa penetração de vento e tem que esperar 2 turnos para ela voltar, você vai ter uma perca de dano na sua ultimate. Então, a utilidade do personagem tanque é mais para isso, para ele puxar o agro, você não ter que curar o Danheng e utilizar a passiva dele com mais eficiência. No caso do Gepard, você utilizando a ultimate do Gepard, tá vendo que tá focando no Danheng. Depois que você usa a ultimate do Gepard, tá aqui a passiva do Danheng ativada. O Gepard ele vai ser um bom tanque, mas você utilizar a ultimate dele vai focar e você pode acabar perdendo a passiva igual eu perdi agora. No caso da Clara, como eu expliquei no vídeo dela, além dela ser um DPS, você também pode estar utilizando ela como sub DPS. Ela vai puxar o foco dos inimigos, vai dar o counter dela e com isso ela vai dar um dano muito bom e vai evitar com que o Danheng seja focado. A gente tem 2 opções free to play muito boas que combam muito bem com ele e a gente tem 2 opções 5 estrelas que também são muito úteis. Um é sustain e a outra fica como um sub DPS. Para complementar, a gente tem os personagens da Harmonia. A Asta é uma unidade muito boa com ele, como eu expliquei no próprio vídeo dos banners da atualização. Ela buffa ataque, tem muita utilidade em questão de quebra e o buff de velocidade dela ativa a passiva do Danheng. Então você pode estar utilizando ela para ativar a passiva dele e dar mais dano na ultimate. Além disso, se você tiver o Light Cone da Cilly, o buff de velocidade dela vai fazer você pegar mais status, então vai deixar o personagem mais forte ainda e aumentar o dano dele. Ting-1, outra personagem incrível. Buffa ataque, buffa dano bônus, dá recarga de energia pro personagem. Ela é perfeita para estar combando com ele, vai fazer sua ultimate voltar mais rápido, vai ativar sua passiva com muita facilidade, inclusive você tem até que tomar cuidado com isso para não perder a passiva à toa. E como eu expliquei lá no guia dela, a forma que os buffs dela funcionam faz com que ela seja uma personagem ótima e que consuma pouco ponto de perícia. Então ela é um suporte muito útil e muito bom para estar com ele.
O último da harmonia é a Bronya, ela é um combo perfeito pro Danheng, inclusive ela pode estar utilizando o Light Cone que tem a imagem da Asta. Esse Light Cone ele dá dano bônus do elemento do usuário, então o Danheng vai ganhar um bônus de dano de vento adicional, o que é uma coisa muito boa pro dano dele. Além disso, os buffs dela são bem relevantes, ela avança a ação, dá dano crítico, dá dano extra, então ela é muito útil de várias formas, é uma boneca excepcional. Terminando agora da harmonia, a gente vai falar agora dois personagens da inexistência que são perfeitos para utilizar com Danheng. Então vamos lá, a Silverwolf ela tem vários debuffs diferentes, ela pode tanto dar lentidão, que é uma coisa muito útil pro Danheng, como ela pode tirar o ataque do inimigo, diminuir a velocidade dele, reduz defesa, aplica uma fraqueza no inimigo, então tem várias coisas no kit dela que fazem ela ser perfeita para estar utilizando com Danheng. Inclusive eu creio que esse foi o motivo para colocar os dois juntos, porque é um combo maravilhoso. Outro também que é perfeito com Danheng é o nosso queridíssimo Welch. O Welch na perícia dele dá lentidão. Essa lentidão faz com que seja mais fácil você ativar o requisito para a ultimate do Danheng dar mais dano. Além disso, o supremo dele aprisiona os inimigos. Inimigos com aprisionamento também tomam lentidão, então também já é outra forma extra de dar lentidão e você conseguir ativar o efeito da ultimate do Danheng. E o Welch também tem um rastro que aumenta o dano recebido pelos alvos em 12% depois que ele usa a ultimate. Isso aqui é incrível. Funciona por 2 rodadas, é 100% de chance, é maravilhoso, o boneco é perfeito. Então se você tiver ele para estar utilizando com Danheng, é sem sombra de dúvidas o melhor combo para ele. Bom, de início eu não gostei tanto assim do Danheng, eu fiquei mais interessado no Sampo, que também é um personagem de vento e que é muito útil. Mas depois de utilizar um pouco mais o Danheng, eu comecei a gostar mais do personagem. Ele é bem forte, o kit dele tem uma utilidade muito boa também. E por ser uma unidade gratuita, você praticamente começa o jogo com ele, é um personagem que você vai ter que utilizar com muita frequência. Porque se você parar para olhar aqui, de vento a gente só tem o Danheng, a Bronya e o Sampo, são 3 personagens. O Sampo até agora ele não apareceu em nenhum banner promocional, no momento ele tá na loja, é até bom se você tentar pegar ele, é uma unidade bem útil. E a gente tem a Bronya, que é uma personagem 5 estrelas e que você só pega quando alcançar os 300 tiros ou se der muita sorte. Então, basicamente, ele vai ser o único de vento que você vai ter por muito tempo e tem várias salas que ele é útil. Ele é muito bom contra bosses, tanto do Salão Esquecido como no universo simulado. Pra mim, ele é um personagem que vale muito a pena estar utilizando. Eu upei ele e não me arrependo. Tá me carregando muito bem no universo simulado, então é um personagem sim que eu não tenho arrependimento de estar upando. Eu vou estar tentando pegar a Silverwolf para combar com ele e umas constelações dele também. Se você conseguir até a C2 já tá muito bom, a C5, como eu disse antes, é o ponto perfeito. Então, no geral é isso, eu recomendo muito estar utilizando ele, não vejo tantos pontos negativos assim, o mais negativo é você controlar esse talento dele, mas depois que você acostuma a utilizar o personagem, isso aqui fica suave, de boa, você consegue utilizar muito melhor o potencial dele. Então por hoje é só, muito obrigado pela sua participação até aqui, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, muito obrigado por tudo e até a próxima.